mas a grande maioria deles, e nós estamos chegando agora numa conclusão. Capítulo 23 de Josué. Encontraram? O tema dessa noite: escolhei hoje a quem sirvais. Nós temos aqui, no livro de Josué, a história do povo de Deus que foi retirado do Egito e que Deus, pela sua mão poderosa, os conduziu à terra de Canaã. E diante de todas as adversidades, diante de todas as batalhas, eles atravessaram o deserto, chegaram em Canaã e venceram os inimigos. Cada um daqueles povos que estavam presentes naquele território de Canaã, Deus deu vitória, Deus foi com eles. E agora, o grande comandante que, após a travessia do Mar Vermelho, o general ali à frente da tropa para enfrentar os amalequitas, foi Josué. Você já sabe que ele que foi também com outros 12 homens espiar a terra. Josué era homem de batalha, mas nós vamos ver hoje que Josué também era um homem de decisão firme. Mas Josué agora, ele já precisa passar as orientações para o seu povo. Então notem no versículo 1 e versículo 2, 23, verso 1 e verso 2. Muito tempo havia se passado, desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Josué chega no momento da sua vida que agora ele precisa se despedir. Ele precisa deixar o povo orientado. E o seu pronunciamento não é um pronunciamento qualquer. Josué, ele vai reafirmar aquilo que o Senhor, o poderoso Deus que está de fato diante do povo de Israel. Josué era apenas um general. Josué era apenas um líder, mas quem de fato estava à frente da nação de Israel era o Senhor Yahvé. E agora Josué precisa trazer orientações, e ele não perde a oportunidade. Na sua velhice, o texto diz que ele agora reúne todos os anciãos, os juízes, os oficiais e todo o povo. E a orientação é justamente para trazer algo que não é apenas ligado às emoções, contando os seus triunfos, as suas glórias. Pelo contrário, Josué se demonstra um homem piedoso na velhice. O texto vai nos lembrar que Josué então apresenta fundamentos de uma fé alicerçada em fatos históricos. Versículo 3 novamente. E vocês já viram, versículo 3. Tudo que o Senhor seu Deus, tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o seu Deus,
Porque o Senhor é que... Vocês estão com a Bíblia aberta, irmãos? É o Senhor que fez o quê? Lutou por vocês. Josué está trazendo à memória os fatos objetivos. Não são fatos aleatórios, ou talvez abstratos. São fatos concretos. Deus havia lutado em favor daquele povo. E aquele povo sabia que por causa da intervenção de Deus, o Mar Vermelho foi aberto, o Rio Jordão foi aberto, pedras caíram sobre as cabeças dos povos inimigos, muralhas foram derrubadas, tudo que Deus tinha feito deveria ser guardado no coração do povo do Senhor. Josué, então, apresenta a lembrança que o fundamento de tudo que havia acontecido era uma fé alicerçada em fatos históricos que foram concluídos, que foram executados e concluídos pela mão poderosa do Senhor. Isso é algo impressionante. Vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações, revelando-se o Deus verdadeiro, porque aquelas nações, como nós vamos ver hoje, tinham vários deuses. E o Senhor deu vitória em meio àqueles deuses, fazendo de Israel o povo que sabia em quem cria, no Deus Criador Todo-Poderoso do universo. A palavra do Senhor nos apresenta, então, esse histórico do que o Senhor tinha feito para trazer no coração daqueles homens e mulheres convicção de como viver. Mas antes de vivermos a nossa semana, nós temos que rememorar tudo o que o Senhor fez. Josué, acompanhe comigo no capítulo 24, versículo 17, diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor nosso Deus é quem nos tirou da casa da servidão. Josué está dizendo: vocês não podem se esquecer dos fatos históricos que nós levamos em nossa memória, levamos em nosso coração. Eles não são como nós, porque nós somos mais agraciados, de maneira que temos todo o conteúdo histórico do agir de Deus em nossas mãos. João, capítulo 20, diz assim, se você está com a sua Bíblia, você pode ler comigo, 20 e 30, Evangelho de João. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que foram registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. Tudo que o Senhor fez, não são todos os atos de Jesus que estão registrados, não caberia num livro, não daria para nós manusearmos como nós temos hoje, mas tudo que foi registrado era para mostrar que nós hoje não temos uma fé vaga, não temos um salto no escuro, nós temos algo concreto em quem nós devemos nos apegar às obras de Cristo Jesus,
todo o ato do Senhor se derramando em nosso favor, na cruz do Calvário de maneira objetiva. Ele morre por nós, levando sobre ele os nossos pecados, e esse fato histórico está registrado, e de maneira que nós devemos nos lembrar, diariamente, de tudo que o Senhor fez por nós. Como é maravilhoso nós podermos rememorar diariamente a palavra do Senhor. A nação de Israel, e nós hoje, somos convidados a refletirmos que quantas vezes somos confrontados diante deste mundo, o mundo da pós-modernidade, o mundo do subjetivo, do relativismo, onde cada cabeça é uma sentença. Nós temos no que de fato nos ancorarmos. Nós estamos ancorados naquilo que foi realizado pelo nosso Deus por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, que criou os céus e a terra por meio da sua palavra. Nós temos esses fatos registrados para que nós sejamos encorajados a vivermos uma vida que de fato aponte com fé genuína em quem cremos, com fé verdadeira no Deus de nossos pais. A palavra do nosso Deus nos orienta a nós agora partirmos para uma obediência. Josué vai instruir a obediência, mas antes da obediência, a lembrança de quem Deus é. Quem Deus é na sua história? Quem viveu aqui? Só os que viveram afundados no charco de lodo. Ah, tem uns santarrões aqui. Deus tenha misericórdia desses, né? Eles não confessam nem em público que eles eram os pecadores miseráveis. Você pode estar encharcado de lodo, com o seu comportamento moral acima da média, e o seu coração ainda assim necessita da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Nós temos na pessoa bendita de Cristo Jesus a graça de sabermos que nós agora vamos partir para uma vida de decisões, porque por meio da obra que Ele realizou, nós respondemos ao que Ele nos trouxe. Uma vida de decisões, uma vida de escolha diária, pautado, ancorados, repito, na obra que Ele já realizou por nós. O texto do capítulo 23, agora verso 6. Acompanhe comigo, 23, 6. Portanto, esforcem-se muito para o quê? Guardar e cumprir. Mas nós passamos aqui rápido. Portanto, lembre-se do que foi feito. Quem Deus é sobre a sua história. E qual é a palavra que está depois aí, o verbo aí depois do portanto? Esforcem. Esforço. Nós não vivemos uma fé apenas mental, que vive no campo das ideias. Nós precisamos de esforço, fazendo com que nosso empenho, olha lá, guarde e cumpra tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que delas, ou melhor, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda. Amados irmãos, Josué então agora está instruindo a nação, de maneira que aquilo que o Senhor tinha dito para ele mesmo. 1:8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, presta atenção nas palavras. Hoje nós vamos ver aqui que ser um cristão
não é viver uma vida qualquer. Ser um cristão não é ter o nome de alguém que é membro de uma igreja. Ser um cristão é assumir um compromisso radical em quem nós depositamos o nosso coração, em quem nós depositamos a nossa fé verdadeira e genuína, decidindo como viveremos. Notem, para que vocês tenham cuidado de fazer segundo tudo. Está assim na sua Bíblia ou segundo partes? Tudo o que nele está escrito. E qual que é a promessa do Senhor? Então você prosperará e será bem-sucedido. Josué 1:8. Deus tem promessas condicionadas ao seu povo. Deus tem promessas que há uma relação direta com a responsabilidade de cada crente. Mas pastor, isso não fere o monergismo? De jeito algum. Nós não cremos numa fé sinergística, onde o homem coopera para ser salvo. Nós cremos numa fé que Deus que coloca em nós a fé salvadora. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Mas em nenhum versículo da palavra de Deus, de maneira coerente, se nega a responsabilidade de cada serva, de cada servo de Deus, em cumprir a sua lei para viver uma vida debaixo da bênção do Senhor. Talvez bênção, as pessoas pensam, carro importado, né? Pacote de turismo com o Rafa toda hora, né? Essa vida ostentadora desse mundo, talvez essa vida abençoada, alguns pensem que é isso. Isso é pouco. A vida abençoada pelo Senhor é aqui, viver na Nigéria, e o Senhor dizer, eu tenho prazer na morte do meu servo, porque ele é meu. Diz amém, pelo amor de Deus. A vida cristã, debaixo de uma bênção objetiva, é saber que nós estamos agradando ao Deus que nós estamos decididos em servir. Essa é a maior realização que pode ter no seu coração e no meu. Estamos sintonizados com a palavra dele em obediência. Ah, como isso traz paz para o mais pobre do continente africano, para o mais necessitado do Oriente Médio em perseguição, por causa do nome de Cristo Jesus. A paz que o Senhor dá. A palavra do Senhor nos mostra que a nação de Israel produziu, por meio da direção do Senhor, a derrota dos povos inimigos. Os jebuseus, girgazeus, todos os povos que estavam em Canaã, foram o quê? Derrotados. Mas notem, a palavra do Senhor traz um alerta importantíssimo. Faltou empenho do povo, não em derrotar, porque a derrota daqueles povos inimigos foi produzido pela mão poderosa de quem? Yahvé, de Deus. Mas havia agora uma informação clara. Deus deu as vitórias, mas cabe a nós agora o empenho de quê? De expulsar os povos que ainda estão no nosso meio. Havia grupos pequenos que faziam muito barulho dentro das tribos. Deus deu as tribos, Josué distribuiu, e aqueles povos derrotados não tinham sido expulsos completamente, estavam lá. Acompanhe comigo, Josué 23:7. Para que não se misturem
com essas nações que restaram. Olha lá, entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Amados irmãos, Josué não relativiza. Josué deixa claro: eu já sou idoso, eu estou passando já o bastão para vocês. Presta bem atenção. Deus que deu essa bênção. Vocês acham que a terra era boa ou era ruim? Boa. Folha a sua Bíblia aí. 24, 13. Vamos juntos? Espera só um segundo. Está calor aí hoje? Estou devagar hoje, tá? Senão eu vou passar mal aqui, ué. Vamos devagar, pastor. Misericórdia. Vamos juntos, verso 13. Eu, em que vocês não trabalham, e cidades que vocês ou seja, eles estavam vivendo porque Deus colocou eles como mordomos. Nada, coloca uma, assim ó, aquele pastor, cutuca quem está do seu lado, Priscila, e diz assim, não cutuca não. Repete só para você, nós não somos donos de nada. Diz aí. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Eles estavam vivendo depois de passar 40 anos no deserto. Eles viveram mais de 8 anos só em pelejas, batalhas. E agora, obrigado, som. Obrigado. E agora a palavra do Senhor deixa claro que eles, talvez cansados das pelejas. Amados irmãos, eu quero aplicar isso aqui que ficou no meu coração essa semana. Deus é conosco durante a nossa caminhada sobre essa face da terra, amém? Hoje eu ouvi um relato de um casal, muito bonito o relato. Pastor, nossa vida sempre foi assim, 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 e Deus cuidou de nós. Não é bom ouvir isso? Não tinha estudo, montou uma empresa, estou há 30 anos no mesmo lugar trabalhando. Tudo é cuidado de Deus sobre a sua vida, amém? Agora a resposta que Deus quer. O que você faz com o que Deus te entrega? Tem pessoas que vivem assim a vida toda. Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Senhor, eu preciso disso acontecer para a glória do teu nome. Me dá isso, Senhor. E durante a peleja, fidelidade. Nós não vamos ver agora, mas no capítulo 22, o Senhor tinha distribuído as terras. A nação de Israel tinha, do lado de cada do Rio Jordão, e do lado de lá, algumas tribos, e que faziam divisa o Rio Jordão. E essa divisa transjordânica ali, certa vez o povo, alguma das tribos, tiveram que permanecer com as outras tribos para poder ajudar a vencer os povos inimigos. E Deus disse assim, Josué diz para o povo, já venceram os inimigos, podem voltar para as tribos de vocês, para a terra que Deus deu, do outro lado do Jordão. Mas assim como vocês foram fiéis na batalha, sejam fiéis agora na bonança. Amados irmãos, nós vivemos, eu tenho dito isso aqui nessa igreja, nós vivemos numa das melhores fases da história em termos de conforto. Todo mundo que tomou banho hoje tinha água pelo menos fria para tomar banho? É graça de Deus. Nós somos afortunados no mundo como nós vivemos nesses dias
de tantas desgraças e tragédias. A realidade é que Deus estava chamando o seu povo a observar que tudo que Deus abriu as portas, deu àquele povo, é para que agora eles fossem radicais, não permitindo concessões com os falsos deuses. E quem são os representantes dos falsos deuses? Os povos vizinhos, pessoas concretas. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, 23:12. Acompanhe comigo a leitura. 23:12. Se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta destas nações, observem, eles já tinham sido derrotados. Quem se revelou o Deus verdadeiro? O Deus Yahvé, o Deus de Israel. Já estava provado que os falsos deuses não puderam resistir ao Deus verdadeiro. Agora, observe a conclusão do texto, o raciocínio que Josué apresenta, que Deus ilumina ele. Olha só, se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas, por meio de casamento, se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza, que o Senhor seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Olha só, a palavra do Senhor é clara e objetiva. Josué está dizendo, Deus fez tudo isso para que vocês o sirvam de todo o coração. Mas é um alerta. Esses 20% que tem aí dos povos inimigos, se vocês não expulsarem, pode produzir um mal terrível. E vocês vão colher jugo nas costas, açoite e espinho nos olhos. Olha que alerta impressionante. Mas novamente eu quero enfatizar, Deus havia derrotado aqueles povos inimigos, mas cabia a cada líder da tribo e a cada família daquela tribo dizer ao líder, vamos expulsar esse grupo daqui. Talvez por aquilo que nós tanto valorizamos nos nossos dias, o bem-estar. Ainda mais numa sociedade da cultura do politicamente correto. Não vamos nos indispor, já batalhamos 7 anos contra esses povos inimigos. E agora não vamos durar ainda mais 1 ano. Presta bem atenção. A palavra do Senhor deixou clara que se eles fossem confrontá-los, eles seriam vencedores. Então não tinha dúvidas a respeito da vitória. Deus daria a vitória. Mas o que eles tinham dificuldades é de ser, de fato, decididos, esforço, empenho, suor, para fazer a vontade que Deus desejava sobre a nação. Perceba se isso não é algo muito semelhante ao que o povo de Deus vive. A palavra do Senhor nos revela, esse coração do homem, ele é corrupto. Deus estava preservando, a lei de Deus não é xenofóbica, já falei várias vezes isso.
Deus estava colocando cerca. E a cerca serve para proteção. Quando a nação de Israel passou por cima da cerca, ela caiu num abismo e se despedaçou. Deus está dizendo: o coração do homem é perigoso, o coração do ser humano é enganoso. Não pense você, como disse o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar de pé. Completa aí, irmãos. Cuidado para que não caia. Deus trouxe orientações que nos cabe. Deus trouxe orientações alertando que naquela realidade Deus não queria apenas fazer uma distinção. Não pode casar com esse povo aqui não, porque ele da cor tal, fala o idioma tal. Não. Deus trouxe juízo sobre aquelas nações. E não era para ter concessões. A nação de Israel deveria lembrar: nós não temos mérito algum. Nós éramos parentes desses povos. Deus nos chamou do meio desses povos e nos fez um povo separado para Ele. Por que nós vamos retomar as nossas alianças com esses povos? Deus estava protegendo. Deus deu mandamentos, como por exemplo: honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Não por capricho. Deus não é caprichoso. Ele deu todos os seus mandamentos para a proteção do seu povo, proteção da família, para que a família vivesse de fato debaixo da bênção dele. Essas alianças revelavam perigos que poderiam cada vez mais se apoderar da nação. Nós, amados irmãos, vemos aqui alguns detalhes perigosos. Pequenos pecados. Você já ensinou para sua criança? Para Deus não tem pecadinho? Cuidado para explicar isso para ele. Cuidado. Se você tiver a sensibilidade de dizer: tem pecados que produzem mais efeitos danosos. A nação de Israel viu a mão de Deus de maneira que Deus se revelou todo-poderoso. Mas agora a nação de Israel, ela cochila. O verso 6, leia comigo, 23, 6. Vamos juntos? Mais uma vez. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés. Amado irmão, amada irmã, saiba de uma coisa: sem esforço em ler a Bíblia, você nunca será um leitor das Escrituras. Sem esforço para não perder culto, nunca você será um crente assíduo nos cultos. Sem esforço de nós nos posicionarmos, nós seremos arrastados por essa influência pequena que tantas vezes nos seduz. Tantas vezes nos seduz. Caminhando. Escolha hoje a quem vão servir. A decisão que Josué pede à nação agora é uma decisão que nós também somos confrontados. Josué 24:14, leia comigo. 14 e 15, vamos juntos. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade. Joguem fora
Amém? Vamos pensar aqui? 3 grupos. 3 grupos de correntes de águas diferentes. Do lado do Eufrates, os deuses da cultura suméria e babilônica. Do lado do Mar Vermelho, os deuses do Egito. Dos 2 lados do Rio Jordão, os deuses dos amorreus. Toda a jornada de Israel foi sempre dizendo não às propostas dos deuses vizinhos. E agora Josué confronta a nação: a quem vocês irão servir? Amados irmãos, isso é impressionante. A nação de Israel, ela sabia que Deus é o Deus verdadeiro. Ela tinha provas. Mas nós podemos observar que Josué chama a uma decisão. Josué era um homem que podia dizer de fato que ele era um homem decidido em servir ao Senhor. Quando atravessou o Mar Vermelho, ele era o capitão, o general, que comandou a batalha com os amorreus. Quando o sacerdote Arão e todo o povo levanta um bezerro de ouro, Josué não se contamina. Quando Josué vai com outros 11 homens, Caleb e Josué decidem dizer: não, se o Senhor se agradar de nós, poderemos vencer. Josué, ele sempre foi um homem de decisão, dizendo: se nós tomarmos o caminho de agradar o Senhor, Deus será conosco. 24:16. O texto diz que o povo sela uma aliança, mas notem: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ali o Senhor está utilizando de Josué para fazer confrontar cada coração, dizendo: quem vocês vão servir? E o povo diz: não, nós não podemos servir outros deuses, nós queremos servir o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor, ela nos aponta que essa decisão, ela foi tomada ali, e eu não duvido que foi sincera. O ponto, sabe onde está, irmãos? Que nós, presta bem atenção nisso, nós que somos o povo de Deus, presta atenção, nós reformados calvinistas, nós que somos o povo de Deus, e nos decidimos hoje pelo Senhor, todos os dias da nossa semana, do restante do ano, temos que nos decidir pelo Senhor. Porque senão, em um mês, uma tragédia pode acontecer na sua família. Porque nós temos potencial para sermos enganados por esse mundo. O Senhor chama o seu povo. Gálatas diz, Paulo diz, o Espírito de Deus diz à igreja: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amados irmãos, esse alerta para a nação de Israel nos cabe hoje. Nós somos um povo que fomos tirados de um charco de lodo. Não tínhamos propósito de existência. E o Senhor colocou júbilo no nosso coração em cultuar ao Deus verdadeiro. Está tudo resolvido na sua vida? Quem está tudo resolvido? Mas quem está satisfeito porque Cristo Jesus reina sobre a sua vida? Então você está aqui hoje. É por isso. Ele trouxe propósito, sentido verdadeiro da nossa existência. Mas cabe a cada um de nós atentarmos diariamente a uma decisão genuína. Eu percebo ao longo do pastoreio que muitas pessoas vivem um evangelho de lembranças passadas.
E isso é perigoso. Não percebe que um culto vai esfriando ela, que ela não presenciou, não participou, não se envolveu. Depois a Bíblia é deixada de lado. A vida de oração é negligenciada. Quando vê, ela não tem mais relação comunitária com o povo de Deus. O próximo passo é se afastar da comunhão com a igreja. E assim vai o dominó sendo desfeito ou derrubado. A palavra do Senhor nos alerta que essa nação que viu o Senhor agindo, deveria agora assumir compromissos verdadeiros, assumindo uma decisão genuína. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Versículo 10. Observe atentamente. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não, nem as obras que ele havia feito por Israel. Você vê que tragédia isso aqui? Isso aqui é pior do que não ter experimentado terra boa, uvas de cachos enormes. A próxima geração, ou seja, filhos e netos, não sabiam o que o Senhor tinha feito. Isso aqui não está à toa aqui. Ah, pastor, mas eles não tinham a Bíblia assim do jeito que nós temos. É verdade, só aumenta a nossa responsabilidade. Provavelmente, os pais tomaram uma decisão verdadeira naquele dia, e ao passar do tempo foram se esfriando. Porque como é que era a transmissão da palavra de Deus naquele período, irmãos? Oral. De vez em quando eles colocavam nos filactérios porções, textos de profetas, e ali ainda está todo o contexto de construção. Mas não houve essa posição que deveria a nação. Lembrem-se que Deus distribuiu as tribos, as cidades de refúgio foram construídas, sim ou não? Tudo isso está acontecendo. E outra coisa que eles faziam, eles levantavam, construíam o quê? Para que o povo não se esquecesse. Qual que é o nome? De pedras. Memoriais. Para que o filho dissesse assim: pai, o que significa essas pedras, esse altar? Ah, meu filho, o Deus que nós servimos nos tirou do Egito e nos deu essa terra como bênção, como herança, não é nossa, Ele que nos deu, não é mérito nosso, é favor imerecido dEle. E talvez aquelas pedras foram pegando poeira. Aquele altar ficou assim, de qualquer jeito. Foi levando de qualquer jeito. E qual o resultado mais concreto de uma família que leva o Senhor de qualquer jeito? Não acontece de uma hora para outra. Acontece para a próxima geração. A próxima geração não sabia quem era o Senhor. Eu repito, a pior tragédia na nossa história é chegarmos lá na frente e vermos que os nossos filhos não amam o Senhor. Deus levantou o povo babilônico.
Deus levantou o povo assírio e furou os olhos, açoitou o povo de Israel. Eles perderam a terra que Deus tinha dado a eles. Poucas gerações depois, alguns séculos depois, eles são levados para o cativeiro, retirados da bênção que era ser para a glória de Deus. Mas já que eu disse uma vez, vou falar a segunda. Repita então aí, ó. Deus é misericordioso. Pode repetir. Louvado seja Deus. Eles estavam lá no cativeiro, sem pomar, sem videira, sem olivais. Eles estavam chorando, porque não tinham essas dádivas. Mas uma coisa eles fizeram: eles se quebrantaram e invocaram o nome do Senhor. E Deus olhou a tragédia daquela nação, e sabe o que Ele fez? Deus levantou governantes. Assim foi com Ciro. Assim foram homens que Deus levantou para abençoar a nação de Israel, para que ela voltasse ao local que Deus havia dado a eles. Amado irmão, amada irmã, saiba de uma coisa: você, papai, mamãe, que já tem filhos adultos, sempre há uma oportunidade para o Senhor visitar a sua casa e o seu lar com muitas misericórdias. Suplique Ele hoje. Quero concluir de maneira bem prática. Ontem eu fui convidado, pelo momento que eu estava vendo lá no shopping, para participar do Katsu. Eu achei que era só comprando ingresso que você participava. Mas não, se você for num sábado à noite no shopping, você também desfruta dessa participação do movimento Animes. Agora, pastor, põe tradução aí e fala para nós que não entende nada disso. Entendeu, né, Miguel? Os jovens entendem. Tem muitas figuras bonitinhas, mas como diz meu vizinho, foi levar o adolescente dele, puxei um assunto, caiu nisso, foi bom. Ele falou assim: rapaz, 80% é só sobre morte. Falei: misericórdia. Tão bonitinho o Yoshi, tão bonitinho o Mario Bros, tão bonitinho, mas o belo, Natiele, cadê a Roberta, o Felipe, o belo, a beleza que Deus criou todas as coisas, está em desuso pela nossa sociedade pós-moderna, não é isso, Camila? Essa sociedade pós-moderna não tem nada para filho de Deus. Não vá pensando você que você pode dizer assim: não, amanhã eu tomo uma decisão radical de servir a Deus. Amanhã eu vou me posicionar e vou romper com as amizades que me arrastam para este mundão. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã pode ser muito tarde e amanhã essa teia pode estar muito maior do que você tenha forças para se livrar. E só um detalhe para nós que somos reformados: talvez aí prove que você nunca foi do Senhor. Que tristeza. Não demore para servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu disse para um crente essa semana: mas eu não posiciono. Eu falei assim: olha para a vida de tal crente. É bom falar isso, para a glória de Deus. Olha as decisões dela. Vê se não tem
coerência com alguém que encontrou em Cristo Jesus o tesouro da sua vida. Amado irmão, amada irmã, cuidado, não viva uma vida indolente, uma vida displicente em se posicionar diariamente no meio do povo de Deus como um servo fiel. Porque Deus atua em nós, por meio de nós e apesar de nós. Mas Deus nos quer, Deus nos chama a termos uma vida exclusiva para a glória dEle. Feche as portas dos laços tentadores deste mundo. Os convites que são tão atrativos, cuidado, cuidado. Talvez hoje você esteja correndo para a tentação, ao invés de correr dela. Você corre para a tentação e você fala, mas quanta coisa que eu estou passando, é claro. Você está lá naquele grupo de WhatsApp imoral. As suas amizades são amizades perigosíssimas. Esse tipo de comportamento leva você a ficar confrontado, seduzido. Feche as portas. Hoje nós falamos para os adolescentes aqui. Crianças, os pais, jogos online. Acompanhe com os olhos bem abertos. Tudo que é online hoje pode ter um pedófilo do outro lado. Não é assim que nós falamos hoje pela manhã? E você, mulher adulta, maridão, não se exponha em lugares, redes, ambientes que façam você pecar contra o Deus da sua vida, porque isso pode arrastar a sua história, o seu nome, a sua casa para a lama. E o que fica é um rastro de destruição, uma tragédia, mas que ela é anunciada antes que aconteça. Cuidado. Peça ao Senhor hoje, Senhor, me livre da tentação. Eu não estou tendo forças. Senhor, me socorre, me dê forças para fugir. Aumente o meu amor pelo teu nome, Jesus. Não houve uma predisposição imediata do povo de Israel. Não, vamos servir outros deuses. Eles foram seduzidos. O pecado é sedutor, amado irmão. O pecado, ele é ardiloso, ele vai ganhando corpo, forma, até que você resiste e diz, estou entregue. Abra sua Bíblia comigo, em João 3,14, para nós encerrarmos. Eu quero que você saiba nessa noite, eu e você, nós somos convidados hoje, amado irmão, amada irmã, a nós servirmos ao Senhor, não pela metade, mas de todo o nosso coração, e sempre duvidando do nosso coração, desesperadamente desejosos de ouvir da palavra, de meditar na palavra, porque se não for assim, nós seremos seduzidos por este mundo. Não pense você que com você não pode acontecer. Nós somos convidados a uma obediência. Sabe a obediência que você fala assim, não, mas isso não. Hoje foi falado aqui pela manhã. Não, mas não é bem assim que o texto quer dizer. Quando começa a partir para esse campo, cuidado. A vaca já foi para o brejo. Não, mas porque não é bem assim o texto bíblico. Ele quer até distorcer a palavra de Deus. João 3,14. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor, para nós orarmos. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Amado irmã, amado irmão, o chamado de Josué para a nação e para nós hoje: escolhei hoje a quem sirvais. Não era apenas um discurso motivacional, eu repito. Josué estava embasado nas Escrituras Sagradas. O pregador que vos fala aqui hoje não é um discurso dele. Eu estou anunciando a palavra do Senhor. Creiais hoje, rendei o coração ao Senhor completamente hoje. Ele é rico em misericórdia em nos salvar. Renda-se a Ele. Não tem maior paixão do que nós vivermos para a glória dEle. Fique de pé, nós vamos orar. A equipe da música vem aqui. Talvez você tenha vivido, nos últimos tempos, uma vida muito oscilante. Eu creio que o nosso desafio, todos nós, é termos firmeza com Deus. Mas eu entendo que tem momentos na história da vida de uma família, de uma pessoa, que essa oscilação ela é provocada pela sedução do mundo. É porque o coração ficou dividido. É porque a vida começou só a ter de fato prazer se tiver influência daquilo que nós chamamos de mundo. E o convite da palavra do Senhor é: creia nele. Peça que ele complete o seu coração. Confesse que você o tem deixado de lado. E peça ao Senhor que o seu coração seja totalmente dele. Peça ajuda ao Senhor. Eu repito, que nós vivamos uma vida decidida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela serpente foi colocada para que todos que olhassem para ela, era uma figura, era um tipo de Cristo. Não é idolatria, não. Ela só foi uma figura. As pessoas, por causa do que elas foram picadas? Não, por que elas foram picadas pela serpente? Por quê? Elas obedeceram Deus, né? Pecado! Eles foram picados pelas serpentes porque eles pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. E para resolver o problema do pecado, levantou aquela serpente que era o meio que estava fazendo aquele mal, mas apontando um tipo da pessoa bendita de Jesus Cristo, que seria levantado para levar os nossos pecados sobre ele. Olhe para o Senhor Jesus hoje de todo o seu coração. Senhor, obrigado por essa noite.